E ainda falando aí sobre prevenção de câncer de mama, estou recebendo agora a mastologista Roberta Jales. Bom dia, doutora Roberta, bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Juliana, bom dia, telespectadores. A gente mostrou agora essa reportagem que é falando da importância do exercício físico para a prevenção. Mas quando a gente fala em prevenção, o que mais além do exercício, doutora Roberta? As mulheres que estão aí assistindo o programa devem ter na sua mente aí para prevenir o câncer de mama? Juliana, vocês tocaram num assunto muito importante da atividade física. Atividade física associada à alimentação, uma dieta equilibrada e um peso adequado. Isso é responsável, hoje os estudos estão mostrando, numa redução de 30% do risco de desenvolver câncer de mama. É um benefício comparável, por exemplo, a de uma quimioterapia. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante para a gente estar divulgando a importância de um estilo de vida saudável, além de todos os outros benefícios, né, cardiovasculares, tudo, tem a questão do câncer de mama. Além desse ponto, a gente pode falar também da questão da vigilância, da pessoa dar o diagnóstico precoce. Então, passar regularmente em consulta, ser examinada pelo profissional que faz um exame físico detalhado, fazer o autoexame e fazer os exames regulares, mamografia, ultrassonografia. Essa visita ao mastologista é anualmente ou ela deve ser reduzida em alguns casos, doutora Roberta? A gente pede que faça anualmente nas pacientes com risco habitual. Então, aquela paciente que não tem história familiar ou tem um ou outro parente, às vezes mais distante. Então, um intervalo de 1 ano com exames normais é mais do que suficiente. Agora, para pacientes de alto risco, aquela paciente que tem a avó, a mãe, a tia, uma história familiar importante para câncer de mama, o intervalo de 1 ano é um intervalo muito longo. Então, essa paciente deve ser avaliada, acompanhada pelo menos a cada 6 meses. E é claro que se for identificada qualquer alteração, muitas vezes a gente faz controles e os controles eles são antecipados. Também a gente não dá um intervalo de 1 ano. Importante é seguir aí a orientação do médico, porque cada caso é um caso, né? Exato. Vamos falar aí da sobrevida do câncer, né? Muitas mulheres morrem de medo dessa doença, mas se for diagnosticado cedo, a sobrevida é boa. Tem muita gente aí vencendo essa doença e vivendo bem por muitos anos. Demais, demais. Juliana, para você ter uma ideia, eu vou lhe passar os dados americanos. A sobrevida, o tempo de vida da mulher em 5 anos, o percentual das mulheres que estão vivas após 5 anos do tratamento nos Estados Unidos é em torno de 95%. Então, 95% estão vivas após 5 anos. No Brasil, é 60% a 80%. Por quê? Porque nos Estados Unidos existe todo um cuidado, uma política de rastreamento e conscientização para as pessoas serem avaliadas com frequência, fazerem os seus exames regulares e aí consegue-se um diagnóstico inicial. No Brasil, infelizmente, muito do que a gente diagnostica já acaba sendo no estágio mais avançado. Então, isso acaba comprometendo a sobrevida. Mas se a gente tem a oportunidade de dar um diagnóstico precoce, a gente pode falar numa sobrevida excelente para o câncer de mama. E até a forma de tratamento muda também. A mulher não vai precisar retirar a mama inteira, fazer a mastectomia total. Pois é, diagnóstico inicial geralmente são lesões pequenas. Com lesões pequenas, muitas vezes a gente consegue fazer um tratamento cirúrgico conservador, que é o que a gente chama da quadrantectomia. Você retira o nódulo com a margem de segurança ao redor e na questão da axila, que a gente sempre avalia junto da mama, você pode fazer só a biópsia do gânglio. Nos casos iniciais, não precisa mais esvaziar toda a axila, que levava aqueles problemas, né? O braço fica inchado, com linfedema. Então, são cirurgias mais leves, com melhores resultados estéticos. Não tem nem comparação o resultado de um quadrante, pensando na parte psicológica da mulher, de autoestima, para uma mastectomia, né? Tem muitas mulheres que dizem que preferem tirar a mama inteira para não correr o risco da doença aparecer de novo, no caso de tirar só um quadrante. Mas isso não justifica. Se for diagnosticado no início, só a cirurgia de retirada do quadrante é suficiente. Foi ótimo você ter perguntado isso, porque na hora que a mulher recebe um diagnóstico de câncer de mama, influencia muito, ela fica muito preocupada, a família fica desesperada. E por um momento só passa na cabeça dela, assim, ficar boa, tire tudo de mim, isso a gente vê na prática. Mas na verdade, o que os últimos estudos têm mostrado não é isso.
vários países fizeram a análise de pacientes que foram tratadas há 20, 30 anos, casos iniciais, estou me referindo a casos iniciais, claro. E 20, 30 anos, e hoje eles viram que as mulheres que fizeram quadrante mais a radioterapia, em muitos estudos a sobrevida foi superior no quadrante com a radioterapia em relação à mastectomia. Então, acho que isso é um dado que vem reforçar a importância de um diagnóstico precoce, porque você tem a vantagem da sobrevida. Você tem uma mulher que vive mais e vive bem, com impacto mínimo na sua qualidade de vida e na sua autoestima. Doutora Roberta, temos várias perguntas aqui, né? Durante o mês de Outubro Rosa a gente está recebendo muitas dúvidas. Vamos lá. E a Ana Cláudia de Maceió, ela quer saber que se quem tem prótese de silicone nos seios tem alguma dificuldade para diagnosticar o câncer de mama. Não, isso é um mito. Os exames, na verdade, a gente conseguiu ter algumas manobras para conseguir avaliar adequadamente aquela mama. Então, a mamografia, que é o exame clássico de rastreio para câncer de mama, geralmente são quatro incidências. Na paciente com prótese, com implante mamário, tem incidências complementares para tentar compensar um eventual prejuízo que o implante desse. Mas com esses cuidados, com uma boa ultrassonografia, um bom exame físico, na verdade não há prejuízo para a paciente. No caso do autoexame, a prótese não esconde algum nódulo? Não, não esconde, porque você tem a pele, a areola e o mamilo, tem a glândula mamária. E o implante, ele vem por trás da glândula. Na verdade, o implante atrás da glândula acaba empurrando a glândula mamária em direção à pele. Se torna mais visível, então. Alguns nódulos muito pequenos, que ficariam mais profundos, eles se tornam mais superficiais. Então, a gente consegue, inclusive, sentir mais fácil no exame físico. E outro detalhe importante é que, muitas vezes, essa mulher ela fica com receio de deixar passar alguma oportunidade de diagnóstico. Então, elas acabam procurando mais os mastologistas, fazem os exames regularmente. Então, aumentou a taxa de diagnóstico por causa da adesão dessas mulheres. Ótimo. Tem a Bianca Pinheiro de Ponta Negra. Ela quer saber se usar desodorante provoca câncer de mama. Bianca, isso é um mito. É interessante porque isso foi muito divulgado. Na verdade, existem estudos que foram feitos sobre essa questão, e os estudos foram bem claros em dizer que não há relação do desodorante com câncer de mama. Os fatores de risco para câncer de mama são outros, não tem relação com o desodorante. O desodorante ele age superficialmente na pele, na questão do suor. A glândula mamária é outra história. Então, assim, pode usar tranquilo o desodorante. Eu escuto, às vezes, numa loja, alguém dizendo: parei de usar desodorante, não uso mais desodorante à noite. Gente, isso é mito. Isso não existe, não tem nenhum respaldo científico. E tem que ter cuidado com as correntes, porque a gente vê as correntes sendo transmitidas sem fundamento. As pessoas tomam aquilo como verdade, né? Tomam. Então, a melhor coisa é a pessoa esclarecer com uma fonte segura. Procure um mastologista, que é o profissional que estudou, que está habilitado para tirar esse tipo de dúvida. A Mônica também não é sobre desodorante, mas ela quer saber se fazer depilação com cera na axila pode aumentar a predisposição para ter câncer de mama. Diz que a mãe dela teve. Não tem relação. Isso é no pelo, isso tudo é superficial, não tem relação com a glândula mamária. Os principais fatores de risco para o câncer de mama são fatores de risco reprodutivos associados ao estilo de vida da mulher que mudou. Então, a mulher hoje menstrua mais cedo, tem menos filho, quando tem filho, tem depois dos 30 anos, tem 1 ou 2 filhos. O tempo de amamentação é menor comparado ao passado, que ela tinha 10, 14 filhos. Tem a questão da reposição hormonal, tem a questão do estresse, da obesidade, do sedentarismo, tem o componente genético. Então, são muitos fatores todos agindo para aumentar a incidência do câncer de mama. Mas nada com relação à pele ou suor ou pelos. A Vanessa Cibele quer saber quem deve fazer o teste genético para saber aí o risco de desenvolver o câncer de mama. Isso. Hoje já existe um sequenciamento genético e ele está indicado para as pacientes de altíssimo risco para câncer de mama. Então, eu me refiro àquelas mulheres que têm na sua família parentes com câncer de mama ou câncer de ovário e que já ultrapassou mais de uma geração. Então, a geração da avó, a geração da mãe e da tia. E aí é aquela mulher que fica se perguntando, né? Pegou minha avó,
minha mãe, minha tia, quem será a próxima? Então, uma história familiar importante dessa, você tem que pensar que pode existir por trás uma mutação genética e está indicado o sequenciamento. E geralmente essas mutações, elas acabam levando ao desenvolvimento muito cedo do câncer de mama. Então, acomete jovens, são mulheres que têm câncer de mama jovem. Outra questão, câncer de mama em homem, também tem que pensar do lado genético também, pode ter uma mutação por trás, câncer de mama dos dois lados, bilateral que a gente chama. Então, existem critérios que a gente segue para indicar ou não sequenciamento genético, mas de forma geral, casos de altíssimo risco de história familiar de câncer de mama. Detectado esse gene aí no corpo, essa mutação, a gente viu o caso da Angelina Jolie, que retirou as duas mamas por ela ter uma predisposição muito, muito grande, né, a ter essa doença. Exato. É indicado essa cirurgia? É indicado. Angelina Jolie, o que aconteceu com ela foi que ela fez uma carta falando da história familiar dela. A avó dela faleceu de câncer de mama, a tia dela teve câncer de mama e câncer de ovário, a mãe dela câncer de mama. E ela falou que a infância dela, a vida dela foi marcada pelo medo de perder essas pessoas queridas, como acabou acontecendo, e ela foi atrás, ela se informou desse teste genético, foi feito o sequenciamento nesses parentes. Então, essas pacientes eram mutadas, o nome do gene é BRCA1, e foi feita a pesquisa nela. O mesmo gene que a mãe dela, a tia e a avó tinham, ela também tinha. Quando se identifica esse gene mutado, a chance da paciente ter câncer de mama pode chegar até 80%. Então, é o que a gente fala de altíssimo risco. Nesse caso, existem algumas opções que a gente pode dar à paciente, que vão desde uma vigilância rigorosa, controles semestrais a cada 6 meses e não anuais, incluindo, além da mamografia e ultrassonografia, a ressonância magnética. Existe um medicamento que chama tamoxifeno, que também pode ser oferecido a essas mulheres, mas é um medicamento que tem efeitos colaterais, geralmente a adesão é pequena. E o terceiro pilar dessa abordagem são as cirurgias redutores de risco, que foi a opção da atriz Angelina Jolie. Como é que é a cirurgia? É idêntica a uma mastectomia ou não? É uma mastectomia, no sentido de que a glândula mamária é retirada. Então, retiram-se as duas mamas, mas preserva-se a pele, a areola e o mamilo dos dois lados. Essa é a intenção. E no lugar daquela glândula, faz uma reconstrução. Pode ser com expansor, pode ser com silicone, aí depende de cada caso. E é uma cirurgia, é importante frisar, que ela reduz em 90% o risco daquela mulher ter câncer de mama, mas não anula. Então, isso tem que ser destacado para a paciente. E a vigilância tem que continuar mesmo com a cirurgia. Continua a vigilância, não anula o risco, reduz muito, né? Aliás, uma redução de 90% é bastante, mas não chega a anular. Em algum momento ela pode vir a desenvolver. A outra coisa é que a paciente perde a sensibilidade do mamilo. Dependendo da idade, a idade tem que ser muito bem definida, porque a mulher não pode mais dar de mamar. Então, atrapalha essa função biológica da amamentação. No caso dela, ela já tinha os 6 filhos dela, os 3 filhos biológicos e os 3 filhos adotados. Então, ela já fez numa etapa que tinha passado, né, disso. Mas mesmo assim, um ato de muita coragem, né? Demais. Ela é um símbolo de beleza, uma pessoa que é destaque, uma mulher lindíssima, vive da beleza dela, a beleza é um ponto importante no trabalho dela. E ela expôs a vida familiar dela, fez o teste genético, divulgou ao mundo que existe esse teste, fez a cirurgia, divulgou que tinha sido operada e continua a vida dela. Inclusive, Juliana, isso teve uma repercussão tão grande, teve um impacto tão grande na sociedade, que no mundo científico gerou o que a gente chama de efeito Angelina Jolie. E a Angelina Jolie, com a atitude dela, foi responsável por um aumento de 40% nas consultas com o mastologista. As mulheres não sabiam que existiam esse teste genético e essas medidas redutoras de risco, e através da atitude dela divulgou. Então as mulheres passaram a se interessar mais,
procuraram mais informação, muitas também fizeram a mesma cirurgia que ela. Doutora Roberta, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu queria deixar aqui as câmeras abertas para você dar o seu recado. A gente ainda está no Outubro Rosa e essa mulherada aí precisa muito ser conscientizada, né, da importância desse Juliana. diagnóstico. Pois é, eu gostaria de frisar que eu acho que a incidência do câncer de mama é muito alta, muito a ver com o estilo de vida da mulher, o estilo reprodutivo, como eu falei, a questão do estresse. Acho meio que um caminho sem volta, porque a mulher não vai voltar a ser como era antes. Então, o que a gente vê a incidência aumentando de câncer de mama e mais, cada vez em mulheres mais jovens. E o que a gente pode falar, além do estilo de vida saudável, que muitas vezes é difícil de ser aplicado na prática, todo mundo trabalha e tem suas atividades, é pelo menos a pessoa fazer a sua consulta regularmente com o mastologista. Se não dá para fazer o autoexame, passe com um profissional habilitado para que ele examine suas mamas, faça os seus exames regularmente, porque um diagnóstico inicial para uma mulher hoje, a gente tem os melhores resultados de sobrevida, de tempo de vida e resultado também do ponto de vista cirúrgico, tratamentos menos radicais, menos mutilantes. As mulheres vivem muito e vivem muito bem, então é o que a gente deseja, né? Olha aí, tá aí o recado dado, então. Muito obrigada, doutora Roberta, volte sempre aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada também. Ótimo. E agora a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que já já tem mais Viver Bem para você.